Boa noite, amados. Paz seja com o teu coração. Paz, boa noite. Quero dizer que a gente não combinou nada, tá, amados? Estou me sentindo assim, meio com a sensação de que vocês vieram ouvir Denise falar de mim aqui, né? Estou com essa sensação. Hoje vão detonar, Denise vai detonar o Franco hoje. Essa turma não é mole, não. Mas eu quero também dizer para vocês que não apenas nós estamos assim completando aniversário de casamento. Eu soube que agora, ainda há pouco, que o Leonardo, como vocês conhecem, o Naldo e Mônica também completam 13 anos de casado na data de hoje. Cadê o casal? O Leonardo está ali, sua esposa não está aí, mas está em casa, recebe nossa saudação em casa também. 13 aninhos de casado aí. Esse casal, não sei se tem mais alguém de repente fazendo aniversário de casamento hoje, quem sabe, né? Vai que, né, Dedê? Como eu te falei, a gente não combinou nada. Meu tablet está até revoltado, então eu não vou nem olhar muito para ele, não. A gente não combinou, a gente não conversou. O que a gente vai fazer, Denise? O que a gente vai falar? Não sei, a gente fez nada. A gente está aqui igual aquele casal que há 40 anos atrás entrando ali para celebrar a nossa aliança. Eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, né? De verdade, acho que eu já falei com vocês, né? Eu não tinha nenhuma noção. Tinha 21 anos, a véspera de completar 22 anos. Denise tinha 16, né, Dedê? Uma garotinha. Ainda segue uma garotinha, né? Eu penso até que é minha filha. Pô, tá tua filha também. Mas eu não tinha noção, mas eu dei um passo. Eu tinha assim uma expectativa. Qual era a minha expectativa? Eu já vinha de uma vida muito complicada, muito difícil, como alguns sabem aqui, envolvido com vício, uma derrota total e muito envolvimento também com pornografia, com sexo ilícito, tudo que o mundo proporciona e a carne se entrega. Mas eu pensei uma coisa, eu falei, se eu casar, tudo isso vai mudar. Eu não sei se algum dia você, de repente, casado, apostou toda a tua vida num casamento, porque eu fiz isso. Eu pensei assim, quando eu casar com essa garotinha de 16 anos, que eu fiquei apaixonado e tal, vou casar com essa garota, minha vida vai mudar. Porque duas pessoas que se gostam muito, estão apaixonadas, elas vão começar a vida a dois, vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Mas não foi assim, né? Não foi como eu pensei, como eu imaginei. E aos poucos eu fui levando Denise para o meu mundo. Foi barra, né, Dedê? Te levei para o meu mundo, literalmente. Levei para o mundo. Pode falar um pouco do meu mundo enquanto eu agito aqui? Pode falar. Para onde que eu te levei? Ai, difícil. Então, eu entrei muito cedo, né, no casamento, né? Com 16 anos. Não sabia nada, era uma criança, na verdade. E, assim, tudo que acontecia no nosso relacionamento, quando a gente estava noivo, eu pensava assim, isso aí vai, quando a gente casar, vai acabar. Ele não vai me trair mais, não vai acontecer mais nada disso. Porque ele me levou, assim, a conhecer um mundo que eu jamais imaginava, porque eu era uma menina, assim, criada, aquela família bem severa, né? Não podia sair, a gente não podia sair sozinho. E, de repente, quando eu caso, eu encontrei um mundo que eu nem imaginava que existia. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Né? Que minha mãe fala, a tristeza da minha mãe de eu casar com o Franca, porque ele bebia muito. E minha mãe, quando casou com meu pai não bebia. E ela jamais aceitaria casar com alguém que bebesse. Isso, meu pai veio ficar viciado, que meu pai ficou viciado, né? Mas muitos anos depois que eles casaram. E eu já estava vendo aquilo de cara, né? Eu já sabia que eu ia enfrentar. E minha mãe ficava muito triste de ver, porque eu sempre fui uma filha assim, muito obediente, apesar né, eu não conhecia Deus, mas eu sempre obedeci muito meus pais. Meu pai pensava, quando eu imaginava que meu pai já ia falar meu nome, eu já estava perto dele, para saber o que ele queria, o que eu precisava fazer.
E minha mãe vendo tudo isso, ela falou assim, como que você vai casar com esse rapaz? Meu Deus, você está vendo a vida. O Franco bebia de cair na rua. Era uma coisa muito louca. Mas eu estava apaixonada já, eu falei, agora eu tenho que ir até o final, agora eu vou casar. Agora eu vou até o fim. Porque eu achava que eu não conseguia viver sem ele. Que é uma pura ilusão isso, né? A gente acha que não vai conseguir viver sem a pessoa. E a gente vive. Essa é a verdade. Você vê pessoas que perdem seus maridos, suas esposas, vivem. Deus dá uma graça. É uma coisa assim, é do Senhor mesmo. Porque eu tenho isso na minha família e vi que Deus dá essa graça. E a gente acha, não, a gente quer matar por amor, quer fazer tudo. Não, é meu, essa pessoa é minha, eu vou casar, agora eu vou. Então eu fiquei obstinada, não sabia que era isso, mas fiquei obstinada. Vou casar e paguei um preço muito alto, apesar de ser nova. Eu entrei no mundo da pornografia, porque ele me apresentou esse mundo, e eu entrei naquilo ali e fui só me afundando. E eu falei, e agora? Aonde eu estou? Quem é esse homem? Porque quando a gente estava noivo, namorado, era uma coisa. E depois que a gente casou, eu fui conhecer o mundo negro que esse homem vivia, gente. Misericórdia, foi terrível. E não tinha Jesus, porque eu não conhecia Deus, não conhecia nada. Falei, agora acabou, agora eu tô destruída. Minha mãe estava certa, acabou a minha vida. E eu tinha 17 anos. Como é que ia ser isso? Como é que ia ser? Como é que eu ia dar conta de viver num mundo tão louco que o Franco tinha, sabe? E aí foi quando a gente conheceu Jesus, né? Porque se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. É verdade. A nossa convicção hoje aqui, qual é? Eu tenho a certeza, eu falei com o Denise, eu creio que ela tem a mesma certeza no coração. Nós precisamos animar a fé de alguns que estão aqui. Nós precisamos também corrigir a fé, porque a fé pode ser animada, a fé pode crescer, a fé pode ser fortalecida, mas ela também pode ser corrigida. Eu vou explicar por que a fé precisa ser corrigida. Quando Denise dá essa introdução e diz assim, Jesus entrou, e eu já ouvi essa frase de outros irmãos, Jesus entrou e salvou o nosso matrimônio. Olha para cá, casalzinho bonitinho. Faz de conta que é bonitinho. Eu sou mais feinho da história, mas olha para cá. Como é que você pensa assim? Jesus entrou na vida desse casal e Jesus salvou esse casamento. Num primeiro momento parece assim tão lógico, né? São cristãos, são evangélicos, mas por que Jesus salvou nosso casamento? Eu conheço evangélicos que o casamento não foi salvo. Você conhece algum? Outra coisa que uma pessoa pode considerar mesmo, por que o aumento do divórcio entre cristãos evangélicos aumenta cada ano que passa? Se Jesus salva casamento. Já fez essa pergunta? Sim ou não? Aí alguém pode pensar, não, mas quando o cara experimenta um divórcio, uma separação tal, ele também larga a fé. Não tenho visto isso. Eu tenho visto gente que segue no meio da igreja, às vezes os dois, na mesma igreja. Conheço casos até de pessoas que seguem na mesma congregação separados. Então não abandonaram a fé. Seguiram ali declarando fé em Jesus. Porque nós sabemos que casamento não depende de um, depende de dois, obviamente. Se Denise quisesse meter o pé ao longo desses 40 anos, e motivo ela teve de sobra, para vocês terem ideia, no segundo ano de casado, nosso casamento já estava acabado. Como ela disse, Jesus entrou. Jesus fez tudo por nós. Você diz amém ou não? Mas Jesus não quer só fazer tudo por nós, Ele quer também fazer em nós, entre nós e através de nós. Como é isso? Como é que isso se dá? Não sei se você já em algum momento já teve essa reflexão, dizer por que com alguns funciona, com outros não.
Será que nós somos filhos prediletos de Deus? Deus faz acepção de pessoas. O que vocês me dizem? Eu podia perguntar a ela, sei que vocês estão curiosos também, né? Então, assim, podia numerar assim, uns 4 razões que eu te dei para você me largar? O 4 é pouco, né? Eu dei muito, mas os principais desafios para você seguir comigo. Quais foram as 3 ou 4 coisas que mais foi difícil para você vencer e seguir casada comigo? Estou te perguntando. Está me perguntando? São tantas coisas, meu Deus. Emoções, viu? Começou a queimar meu filme. Mas são muitas coisas. Não, o mais difícil foram as traições. Essa foi mais difícil. Porque aí você perde a confiança. Né? A gente não consegue confiar mais. Né? E como que você vai estar com uma pessoa que você não confia mais? Você fica preso também, né? Você fica preso. Porque eu fiquei presa muitos anos não confiando em você. Né? Mas, agora, como se manter? Quando a gente se nega também. Quando a gente renuncia. Né? Por isso nós estamos aqui. Porque motivos teriam muitos para eu desistir, né? Muitos mesmo. E não só por traição, mas até por diferença de pensamentos. Podia mesmo. Né? Claro. Porque você tem, às vezes, ele tem uma forma de pensar, eu tenho outra. Eu sou uma pessoa forte, eu gosto de falar do que eu penso, da forma que eu acredito. Às vezes a gente tem alguns embates com isso. Então, tem a hora que eu fico assim, não dá, estou cansada. Porque ele também é uma pessoa forte, né? Então, às vezes a gente bate de frente. Nem tanto, flaquinho agora. Mas assim, a gente... como é que eu vejo que segue o nosso casamento? Pela graça do Senhor, quando a gente renuncia em prol do outro. Eu vou renunciar em amor pela vida dele, por Jesus também, até para que ele permaneça em Jesus. Para que ele também siga renunciando por Jesus. Porque a gente renuncia um pelo outro e renuncia também por amor a vocês, a igreja. Porque a gente pensa também, a gente faz conta. Fala assim, poxa, se eu abrir mão desse relacionamento, desse casamento, imagina, 40 anos. São 40 anos de alegria, sim, mas muitas lutas. Porque eu casei, eu era uma menina. Quando eu me converti, ainda era uma menina. E eu não aceitava muito essa coisa de discipulado, cuidar de vida. Eu não aceitava isso, porque eu não confiava, principalmente quando envolvia mulheres. Quando tinha que ter meninas solteiras, que chegava aquelas meninas, eu já ficava com medo, que eu falava assim, daqui a pouco ele já está apaixonado por uma dessas meninas, vai ser uma confusão. Então eu vivia esse medo. Mas à medida que você fala assim, não, eu preciso renunciar, e quando você também sabe quem você é em Jesus, muda. Foi aí que começou a mudar, e que eu fui abrindo mão, que eu fui renunciando, porque diferenças a gente sempre tem e vai seguir tendo. Até o dia que Jesus nos chamar, porque a diferença todo mundo tem. Eu acho que o que faz a diferença da gente estar juntos, seguir casados, é a renúncia. É renunciar um pelo outro, por Jesus, e falar assim, olha, eu tenho uma conta para fazer, e olha quantas pessoas eu posso ferir no meio dessa batalha. Às vezes a gente fica bastante machucado, mas por amor aos irmãos, principalmente ao Senhor, mas aos irmãos, à igreja, a família, o corpo que a gente faz parte, aos filhos, claro, aos filhos todos, a gente faz uma conta e a gente fala assim, não, eu preciso renunciar por eles, eu preciso pagar esse preço por essa família, pelos filhos, pelos netos, por tudo, gente. A gente bota tudo ali, ó, né? É isso mesmo, amor. É aqui que eu quero entrar contigo, para corrigir a tua fé e animar a tua fé também, tá? Porque assim, como eu disse, cristãos se divorciam. Claro que se Denise decide ir embora, eu não tenho como retê-la, prendê-la, eu não posso fazer nada. E se eu decido ir, ela também não tem como me prender. Mas é muito triste quando os dois decidem a mesma coisa. Quando um decide, o outro decide junto. Vamos embora, tu vai para lá, eu vou para cá. Cada um vai, chega, basta, coisa e tal.
Por que a gente fica com a impressão de que Jesus, desculpa usar essa expressão, funciona para alguns, não funciona para outros? Inclusive, eu me atrevo a dizer que algumas pessoas ficam frustradas com Cristo, com Jesus, com a igreja. A gente conta pessoas que dizem, eu já fui crente. Mas como tu já foi crente, cara? Não é possível que tenha sido cristão de verdade, que você tenha conhecido o Senhor, não é possível. E a pessoa fica, mas ela fica num desespero muito grande, que parece que na vida dela não acontece nada. Ela só vê coisa na vida das outras pessoas e na dela nada. Ela está sempre derrotada e os outros sempre avançando, sempre derrotada, avançando. E eu tenho assim plena certeza, desculpa falar assim, mas eu tenho plena, que hoje mesmo, ou aqui, ou ali, por aquela câmera ali, tem alguém pensando isso. Ali aconteceu ali, né? Deus entrou, né? Fez ali. Deus faz por alguns, mas não faz por todos. Será que é assim, irmãos? Ou será que é como o Bruno estava ministrando aqui sobre a fé, a genuína fé em Jesus Cristo? Porque Denise falou umas coisas aqui que para muita gente pode ser meio estranho, renunciar, como é que é isso? Porque a grande verdade é essa: nós nos casamos, nós depois estávamos a ponto de separar, Jesus entrou, mas nós seguimos brigando e tendo problemas. E a nossa briga era assim, era uma por dia, pelo menos. Às vezes eram várias num dia só. Eu até brinco com os irmãos, eu digo, já viu aquela fábrica que coloca uma placa assim, 472 dias sem acidente? Quando o técnico de segurança de trabalho deve colocar ali para animar os trabalhadores a se guardarem, se protegerem, não evitar acidentes, não é assim que funciona? Mas quando acontece um acidente, o que acontece com a placa? Zero. Pô, na nossa casa a placa era zero. Todo dia, placa zero. Todo dia, zero. Teve briga, teve. Todo dia, e às vezes mais de uma vez. Então Jesus entrou, e não foi uma mudança repentina, foi paulatina. Mas o que foi fundamental? Eu vou te falar o que foi fundamental. Vou te fazer uma pergunta para você, que eu acredito que pode responder a outra pergunta: por que Jesus salvou o casamento desses cabeçudinhos e o meu não, ou do fulano não, do meu amigo da empresa não, do colega da faculdade não? Por que Jesus faz acepção? Eu vou te fazer uma pergunta para começar a te ajudar. A minha pergunta é a seguinte: quem é para você Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? É aqui que se fundamenta tudo. Quem é Jesus para você? Porque foi isso que aconteceu conosco. Num primeiro momento, Jesus entrou para salvar a barra. Eu já havia tentado me matar e matar a Denise junto. Eu brincava de roleta russa. Pegava o meu revólver, tirava e ficava. Então a gente já vivia essa desgraça. E nós bebíamos juntos. Nós ficávamos muito arrasados, depressivos. Então, quando Jesus entrou, para nós foi um alívio. Eu larguei a bebida, larguei o vício, larguei tudo, mas continuavam os nossos conflitos. Seguia os conflitos. O vício saiu, mas seguia os conflitos. Por quê, Franco? Porque nós ainda seguíamos governados pela carne ainda. No meu caso, levou algum tempo para eu entender quem era de fato Jesus. Porque quando Jesus me foi apresentado, ele me foi apresentado como alguém que queria salvar aquele cara que estava no poço. E era verdade, queria mesmo, estendeu a mão para mim e me tirou daquele lamaçal de pecado. Mas ele não é apenas o meu Salvador que estendeu as mãos para mim, para Denise, vou arrancar você desse buraco. Denise até diz, segundo ela, que ela demorou um pouquinho mais de tempo para enxergar esse senhorio. Ela crê que eu enxerguei primeiro, não é assim que você diz? Então, mas isso foi fundamental.
Isso é fundamental. Responda essa pergunta: quem é Jesus Cristo para você? E eu vou começar dizendo o que Jesus não é. Jesus não é uma religião. Quantos dizem amém? Jesus não é uma aposta. Vai agora, tua chance, é a última. Jesus não é uma aposta. Jesus não é um remédio. Jesus é remédio. Não, não é. Remédio remedia. Jesus cura, salva. Jesus não é uma experiência que você faz, se der certo, foi legal, mas não deu, né? No nosso caso não deu certo. Não é isso não. Jesus não melhora o nosso ego. Jesus não é coach. Jesus não é. Jesus não é uma causa para ser defendida, como alguns aí pensam. Ele também não é um projeto para ser incrementado. Quem é Jesus, Franco? Denise, quem é Jesus? Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Diga, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor para ser obedecido. Jesus, Ele é o Senhor para ser obedecido. A Escritura diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, é a autoridade máxima. E se você vê um casamento restaurado, tu pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Porque como Denise fala assim, e ela fala como nós falamos no nosso cotidiano, ministrando, discipulando, a gente fala, você tem que renunciar, tem que abrir mão. Não é assim que a gente faz? Direto aconselhando, tem que renunciar. Mas quem é que renuncia? Por que alguém renuncia à própria vontade? Por que alguém renuncia à própria vontade? O que levou o Franco a confessar seus adultérios para Denise? O que foi? Um dia acordei e dei na telha, vai ser hoje, vai ser. Foi assim? Tu acha que foi assim? Tu acha que foi assim? Não, mano. Eu entendi quem era o dono da minha vida, por graça e misericórdia. E ele me falou que ele não edifica sobre ruínas. Ele falou, não vou construir a tua casa sobre as tuas mentiras, as tuas ruínas, não vou fazer isso. E eu criei, fé, lembra da palavra fé? Eu criei. Sem fé é impossível agradar Primeiro, eu criei que ele era o dono, o quirioso, o absoluto da minha vida. E depois eu criei no que ele fala. Diz comigo assim, Deus, diga Deus, o Senhor odeia. Completa. O divórcio. Diz de novo, Deus, o Senhor odeia o divórcio. Você crê? Crê mesmo? Aí é interessante, porque aí você vai começar a olhar a Escritura. Quando Jesus é só mais alguém na tua vida, tu seleciona o que você quer. Quando Jesus se torna o dono da tua vida, você não seleciona o que você quer. É o que é. E o que eu faço? Morre. Abre mão de você. Renuncia a tua vida. Pois eu tenho que renunciar até quando? Até sempre. Por quê? Porque a tua vontade não é boa, a tua vontade não é agradável e a tua vontade não é perfeita. Abre a tua Bíblia. Eu vou deixar esse versículo aqui porque eu acho que é importante deixar. Já falei aqui, inclusive eu acho que vocês aqui, Gálatas 5, quando Paulo está falando com os irmãos, com a igreja, sobre a vida na carne, e ele fala para a gente não usar da liberdade, né, para dar lugar à carne, né? Vocês lembram disso aí, a liberdade cristã? Mas ele vai dizer o seguinte, que nós fomos chamados à liberdade, versículo 13, mas não para dar ocasião à carne, né? Eu fiz uma pergunta outro dia, eu sei que alguns até se ofendem. Eu perguntei ao irmão, por que
que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne? Por que o espírito milita contra a carne, guerreia contra a carne? Por quê? O irmão demorou para responder a pergunta, eu vi que ele não sabia. Sabe por quê? Porque a gente lê, passa muito rápido e não observa. Lê o versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, Gálatas 5,17. Porque são opostos entre si, porque são opostos entre si, mas tem um propósito. O espírito tem um propósito, lê aí, você deve estar lendo. Qual é o propósito do Espírito Santo bater na nossa carne? Qual é? Qual é? Para que nós não façamos a nossa vontade. O Espírito luta contra a carne para que a gente não faça a nossa vontade. Em outubro do ano passado, acho que foi dia 3, depois dia... Aí na sequência, dia 3 nós estávamos dando um testemunho para a igreja lá no Rio de Janeiro, porque um desses dias aí, já agora, no século 21, ano passado, ano retrasado, a gente no carro conversando, Denise falou comigo assim, é que um dia eu pensei em matar você. Eu falei, puxa, como assim, mulher? Não, eu sabia que em vários momentos ela estava com raiva, mas que ela planejou matar, eu só não sabia. Tomei um susto, não foi, Dê? Eu falei, poxa filha, tu pensou? Eu pensei e quase executei. Estou rindo contigo, por isso estou rindo. E aí, conta como é que foi. Não, agora tu conta. Contou para mim. Ele ficou chocado, gente. Magoou. Não, é assim, a gente vinha num momento difícil. Eu estava no final da gravidez, né, do Daniel. E aí Franco estava aprontando todas. E eu falei, meu Deus. Depois de crente. Depois de crente, depois, pastor, né? Depois de crente. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou dar conta desse negócio? Porque o homem já passou todo o processo, tinha que passar. E agora está, né, no buraco de novo, como é que vai ser isso? Aí eu falei, não, eu não quero... Que eu pensei em me separar, eu falei, eu não quero continuar. Não vou continuar porque eu não vou dar conta. Porque eu comecei a lembrar de tudo que a gente viveu, né, no mundão, as loucuras que ele fazia... as maluquices que a gente não se respeitava, né? A gente era muito doido. E eu falei assim, não, eu não vou dar conta disso. E agora com 2 crianças, de jeito nenhum, não quero isso para mim. Eu tinha decidido a deixar ele. Falei, deixa ele morrer por aí, porque eu achava que um dia ele ia aparecer morto em algum lugar, porque ele era muito doido. Eu falei, agora ele voltou pior. Falei, não vou dar conta, não. Só que, assim, naquela época eu já estava vivendo um momento com Deus, do Espírito Santo falar comigo, né? E o Espírito Santo começou a me falar tudo que acontecia com o Franco na rua, que ele estava fazendo. Uma vez o Espírito Santo falou assim, olha, ele está em tal lugar, num restaurante tal, com a mulher assim, me deu toda a descrição da mulher. E eu já tinha tido o Daniel, eu estava de resguardo, eu não podia sair, porque eu era daquela pessoa assim, se aprontar comigo, tá ferrado. Que eu era coração de barraquinho, tá? Nossa, não quero nem saber, está lascado. Então, era aquela pessoa assim, vingativa. E quando veio isso, que o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, e agora? Como é que eu vou atrás? Não vai dar certo. Porque eu estava operada, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas aí o Espírito Santo falou assim, aquieta teu coração. Eu quero, olha isso, gente, foi muito difícil. Você vai dizer isso para ele. Aí, na hora que ele estava saindo para ir trabalhar, né? Depois ele pode explicar isso melhor, só para a gente ganhar tempo. Eu fui até o carro e falei com ele assim, olha, o Espírito Santo falou comigo, se você deitar com essa mulher, você não se levanta mais. Mas pensa eu falar isso para ele, porque eu queria matar ele. Aí eu falei, cara, vou matar esse cara, ele tá doido, tá maluco, né? Como é que é isso? E eu fui lá e falei isso para ele e voltei. Só que assim, a minha cabeça, né, a minha humanidade, como diz o Michan, reconcilia-te com a tua humanidade, a minha humanidade eu não estava satisfeita, eu estava agoniada, como é que eu estava? Sou uma palhaça, estou aqui dentro de casa com 2 crianças, agora com esse bebê, não vou aceitar isso. Aí começou essa guerra dentro de mim, falei, eu não vou aceitar, eu vou acabar com tudo, porque ele usava 2 armas,
E a gente morava, nessa casa que a gente morava, o guarda-roupa era embutido e era muito alto, onde ele guardava as armas. Mas tinha uma escada, né? Aí eu falei, tem uma escada, então deixa ele, quando ele for dormir. Eu já tinha maquinado tudo. Gente, sério, eu fui ficando assim, foi um negócio muito terrível. Graças a Deus que não se concretizou, mas assim, eu tinha tudo planejado já na minha cabeça, como eu ia fazer. E quando ele chegou, que eu olhava para ele, e eu, tipo assim, era um ódio, um negócio assim dentro de mim, uma agonia, era um negócio muito terrível, gente, muito horrível. E eu olhei para ele e falei, vou esperar ele dormir. E eu vi onde ele botou a arma, botou na parte bem alta, e eu fui lá, e quando ele começou a dormir, eu fui lá, peguei a escada, subi, só que a forma que ele botou, eu não conseguia pegar, meu braço é curtinho, né, que eu sou bem pequena, né, eu não conseguia, não alcancei. Não alcancei, graças a Deus, porque eu estava, assim, eu estava certa do que eu ia fazer. Porque, assim, eu falo, eu não gosto muito do meu temperamento. Eu sou uma pessoa colérica. Então, eu não gosto, porque se eu deixar o temperamento agir, eu sou capaz de matar mesmo. É um negócio muito estranho. É horrível, sabe? E eu estava obstinada naquilo. E eu não consegui pegar a arma, porque eu falei assim, eu pensei tudo. Eu falei, vou matar as crianças, mato ele e me mato. Ou pensei também, eu falei, mato, escreva alguma coisa, vou deixar ele bem detonado, ele vai ficar perturbado, porque eu vou deixar ele perturbado. Eu falei, o que eu vou escrever, ele vai ficar perturbado, para ele nunca mais fazer isso com mais ninguém. Olha a cabeça da pessoa. Quando você se entrega a tua carne, na verdade, a tua justiça, porque eu queria a minha justiça. E atrás da minha justiça, eu ia acabar com a nossa família. Imagina. Misericórdia. Mas graças a Deus eu não consegui pegar aquela arma. E graças a Deus o Senhor interveio. Amém. E um dia ele acabou sabendo, né? Porque eu falei. Ele falou. Aí eu falei, né, eu também já quis te repente. matar. Ele, como assim você quis me matar? Eu falei, da mesma forma que ele brincava, fazendo a roleta russa, gente, a gente não se respeitava, porque eu ficava rindo dele. Eu ria, eu falei, cara, tu é mó mané, né? Tu é esparro do governo. Olha, gente, que vergonha. Sinceramente, de verdade, é um negócio horrível. Porque eu falava isso para o meu marido, meu Deus, sem sabedoria nenhuma. Eu falava assim, olha, você é esparro do governo, cara. Tu é um bobão, olha aí, a tua vida aí, ó. Olha como é que tu vive. Tu tem coragem de atirar? Tu não atira nada. Tu é um mané. Olha isso. Uma mulher sem sabedoria, sem noção. Eu era sem noção. Eu entrava em confusão quando a gente começava a beber. Eu entrava em confusão. Olha, de verdade, hoje eu sei que era livramento de Deus, né? A gente parava para jogar carta, eu sentava na mesa com os homens, assim, era só galera. Eu jogava. Me pergunta hoje sobre jogo, eu não sei nada. Nada, graças a Deus. Mas eu sentava e eu, tipo assim, parecia um homem. Às vezes ele falava isso para mim, meu Deus, você parece um homem. Mas sabe o que acontece? Eu sofri muito também na minha criação com meus pais, né? Com meu pai, principalmente. Mais com meu pai. E um dia eu assentei uma coisa no meu coração. Eu falei assim, nenhum homem vai me subjugar mais. Porque eu tinha aquela raiva, sabe? Tipo assim, meu pai falar, aquele medo assim, eu chegava a tremer. E foi, na verdade, o que fez ele casar até comigo, né? Foi. Porque ele ficava assim, ele disse que olhou e falou assim, que garoto obediente, mas não era tanto obediência, era medo. Eu tinha muito medo daquilo. E eu falei assim, não. Tanto que eu falava, o dia que uma vez ele chegou em casa, eu fazia as bebidas lá em casa, eu gostava de fazer muita bebida destilada. E a gente parava para beber, eu fazia as bebidas, e uma vez ele brincou, me abraçou assim. Eu achei que ele queria me matar, porque eu vi meu pai fazer isso com a minha mãe, querer matar minha mãe. Eu presenciei isso. E quando eu percebi, achei que ele ia fazer isso comigo, gente, eu virei, assim, foi numa rapidez. É que a faca não pegou nele, o que pegou foi a unha. E ele pulou para trás. Porque eu vi aquela cena e falei, ele vai fazer igual meu pai, vai querer me matar. Olha a situação que a gente vivia, né? Uma situação a gente vivia assim, era um negócio, tipo assim, ele falava o negócio e eu partia para cima. Imagina, um tapa. Ele é um homem, eu sou uma mulher, um homem tem força. E eu desafiei o Franco várias vezes.
Falasse, cara, tu encostar a mão em mim, tu tá morto. Olha isso, eu não tinha noção. Hoje eu falo isso assim, sério, com dor, porque às vezes eu vejo algumas mulheres fazendo isso. Às vezes eu vejo assim, mulheres no trânsito, e eu fico assim, meu Deus, se um homem desse resolve revidar essa mulher, misericórdia. Porque às vezes a gente sai do nosso papel, do nosso lugar. E eu era assim, sem noção, sabe? A minha carne era muito forte. Por isso eu programei tudo isso, por isso eu queria acabar com o Franco. Eu falava para ele, ó, se eu descobrir qualquer traição, pode contar, cara, tu tá lascado. Eu vou te marcar. Se eu não te matar, eu te marco. Imagina, gente, misericórdia. Imagina confessar pecado de adultério para ela com essa ameaça toda aí. Não, eu estou falando, sabe por quê? Para você entender o que acontece quando Jesus se torna teu Senhor. Porque quando Deus falou comigo, restituir a força aérea, meus regalos, eu entreguei todos os meus furtos no mesmo dia. Quando Deus falou comigo, agora confessa para tua esposa teus pecados, eu levei um mês. Eu tinha mais medo da Denise do que do meu comandante. Porque eu sabia que Denise ameaçava e era capaz de fazer. Só que, graças a Deus, quando eu abri tudo para ela, confessei, o reino de Deus já estava presente e ela precisou, como ela falou, renunciar, se entregar a Deus por mim, fazer a vontade do Senhor. Agora você imagina, com todo esse temperamento, o que é querer fazer a vontade de Deus? É morrer para si mesmo. Você pode dizer amém ou não? Eu quero fortalecer a tua fé também e corrigir, lendo aqui um texto de Hebreus 11, 8. Esse texto de Hebreus 11, 8, porque muita gente, por conta da teologia, acredita que a fé é algo meio inoperante. Inclusive eu percebo que tem irmãos que quando falam de fé e obediência, parece que uma coisa não combina com a outra. Parece que quando ele fala, você tem que obedecer. Pô, irmão, estou na graça. Parece que a graça não obedece nunca. Parece que a fé abre mão de toda a obediência. Mas o que diz Hebreus aí nesse texto de 11:8? Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Fez o quê? Obedeceu. Pela fé, você obedece. Pela fé, Abraão obedeceu. Porque na verdade fé é isso. Fé em ação é quando você obedece a tua fé. Quando você obedece o que você crê. Não é à toa que lá em Lucas 6,46, Jesus fez aquela perguntinha que a gente gosta de guardar: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por quê? Porque se Jesus é meu Senhor, eu preciso obedecê-lo. E obedecer Jesus não é necessariamente ter uma vida religiosa de simplesmente chamá-lo de Deus e Senhor, levantar as mãos, falando em língua. Obedecer é de verdade conhecer a vontade de Deus e fazer essa vontade. Quantos me entendem? Obediência. Jesus Cristo é o Senhor quando nós vivemos em obediência. Foi pela fé, amados, que Abraão obedeceu. Foi pela fé, não foi por outra coisa, foi pela fé. E é sempre a fé que promove essas coisas. Como é que Jesus entrou na nossa vida e começou a salvar de verdade o nosso casamento? Como é que ele fez isso? Bem, primeiro, Jesus entrou um dia e se revelou como dono da minha vida, Senhor. E depois fez isso com Denise também, porque senão ia acabar de algum jeito. Também mostrou para ela: olha, eu sou o dono da tua vida, eu sou o teu Senhor. E aí, existem mandamentos que estão presentes na restauração de qualquer relacionamento, não só marido e mulher, relacionamento de irmãos, a comunidade, a igreja, amigos, qualquer relacionamento, para você de fato restaurar e preservar, você precisa, diga comigo, se humilhar, confessar, perdoar
restituir, submeter, respeitar, amar, semear. Você precisa fazer isso. Se você pensa assim, vou restaurar a minha relação, vou restaurar aquela aliança, vou recomeçar, os mandamentos estão claros, tem passos para serem dados claros. Não é simplesmente dizer eu quero restaurar, não tem como. O que Denise está falando é coisa prática mesmo. Claro, um dia que ela falou que queria me matar, eu estava me lembrando também como é que eu cheguei àquele lugar de carne. Se depois vocês quiserem assistir, está lá no YouTube, Igreja no Rio. Aí começa uma série de ministrações, G3, depois eu falei em outro lugar, acho que eu falei aqui também. Fui contando um monte de lugar, como é que a gente chega a viver a vida na carne. Na verdade, foi esse testemunho da Denise que me inspirou a falar sobre vida no espírito e vida na carne. Foi essa história que ela contou, de que ela queria acabar com a minha raça. Amém? Eu quero terminar lendo com vocês Hebreus 5, 8 e 9. Acabar mesmo aqui a reunião. Acabar de falar com vocês, para a gente poder orar por vocês. Amém? O que diz Hebreus 5, versículo 8 e versículo 9. Embora sendo filho está se referindo a quem? Jesus. Aqui está falando de Jesus, amém? Embora Jesus sendo filho, ele aprendeu o quê? Aprendeu o quê? A obediência. Diga comigo, Jesus aprendeu a obediência. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até a morte de cruz. Se você assistiu aquele documentário Mostra-me o Pai, do Prime Video, se não assistiu, eu recomendo assistir. Mas tem lá, vou fazer um spoiler aqui, tem lá uma história, um testemunho rápido de um camarada que é um dos, inclusive, é um dos donos lá da produtora do vídeo. Ele diz que Deus dá uma palavra para ele adotar uma criança. E ele, no dia que Deus falou com ele anotou a data, mas ele recebeu 4 propostas para adotar e não adotou nenhuma das 4, até que por fim ele adotou a menina, e por fim a menina tinha nascido no mesmo dia que ele recebeu a palavra. Se eu não me engano era 4 de fevereiro de 2011, se eu não me lembro bem. Mas assim, eu estava falando para os irmãos, mais importante do que adotar é obedecer. Às vezes tem um monte de ideia boa, mas a coisa mais importante é você obedecer. Deus treina a nossa obediência. Deus não treina coisa boa. Deus não quer que a gente saia por aí fazendo apenas coisas boas. As boas obras precisam glorificar a Deus. Então, o maior treino da nossa vida é a obediência. É obedecer o Senhor. É Deus falar, é agora. Não, não é agora. Não vai, não vai. Então, Deus nos treina na obediência para a gente seguir junto. O que diz Hebreus aí? Diz que Jesus ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas o versículo 9 diz assim: tendo sido aperfeiçoado nessa obediência, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para quem? Todos que lhe obedecem. Todos que lhe obedecem. Mas, Franco, por que é tão importante obedecer? É simples, amado. Você é pai. Eu lembro que eu estava falando uma vez sobre esse assunto, tinha uma represa bem atrás da gente. E vários casais aqui nos assistindo. E uma represa. Falei, você é pai. Se uma criança sai correndo aqui, teu filho sai correndo em direção à represa, você tem como salvá-lo se ao primeiro comando teu a criança não ouvir? Tem? Se você falar, fulano, para aí, e ele seguir correndo, você salva ele? Salva? Não. Você não salva quem não é obediente. Você não tem como salvar alguém que não responde. Nós temos irmãos bombeiros aí, que trabalham com salvamento, mas salvamento também tem que ter uma contrapartida, pô. Senão não tem como salvar. Deus, Ele dá direção para o teu casamento. Deus tem várias palavras para o teu casamento. Obedeça, pô. Obedeça por fé. Eu não estou falando de obedecer por causa do teu marido, por causa da tua mulher.
obedeça por fé. Faz o que Deus quer para você, e Ele restaura o teu casamento, Ele recomeça o teu casamento hoje. Hoje. Ele vai dar uma chance para o teu casamento hoje. Mas faz o que Deus quer. Não apenas sustenta o título de evangélico, porque de evangélico divorciado está lotado, está cheio. Isso não é suficiente. Ser evangélico não é suficiente para você salvar teu casamento. Pertencer a uma religião não salva o teu casamento. E como é que salva, Franco? Jesus Cristo tem que entrar aqui e se tornar dono, Senhor da nossa vida. E quando Ele é Senhor, Ele vai falar: Franco, aqui, aqui, aqui. Vai falar: Denise, aqui, aqui, aqui. A nossa vontade não vai prevalecer, irmãos. Porque se a nossa vontade tivesse prevalecido, a gente já estava separado há muito tempo. Hoje nós temos 5 netos. Noah, que é o mais velho, filho de Rafael, que está aqui, Débora, que deve estar aí, eu não estou vendo eles, mas estão por aí, estão ali. Noah, depois vem Laurinha, de 7 anos, que está quase atada com o Noah ali, de Daniel e Yasmin. E Daniel e Yasmin tem 2 gêmeas, que vocês já devem ter ouvido falar aí também, Maitê e nossa querida Giovanna, Jojo. E nasceu Arthur agora, mais novinho. Olha, irmãos, presta atenção. Se nós tivéssemos nos separado, não apenas não seríamos uma família, nós não teríamos a alegria hoje de olhar nossos netos. Eles não existiriam. Eles não existiriam. E quando a gente está lá, a gente vê nossos netinhos, é uma delícia, é um refrigério. Qualquer um deles que vai à nossa casa, que fica, é um refrigério. Eu acho que a gente para e diz assim: meu Deus, valeu a pena. Se nós tivéssemos obedecido à nossa vontade, é muito provável também que muitos irmãos que receberam de nós não tivessem recebido. Muita gente que se aproxima da gente diz assim: poxa, vocês nos inspiram. Como Denise falou, cada decisão contra a vontade de Deus, ela impacta na vida de vocês. E quando eu falo vocês, eu não estou brincando, estou falando vocês mesmo, vocês estão aqui mesmo, não estou falando só do Rio, de Curitiba. Vocês nos conhecem, e eu sei que tem gente que ora por nós de verdade, e eu percebo o amor que vocês têm por nós. É de verdade, eu sei como nós também amamos vocês de verdade. Mas se nós decidíssemos por nós, pela nossa vontade, nós não teríamos como dar amor para vocês e receber o amor de vocês. Não teríamos, amado. Não teríamos como inspirar vocês aí adiante. Você é homem, está me ouvindo? Um homem que abre mão de Jesus, do Evangelho, da fé, ele está deixando uma mensagem sem voz para os seus filhos. Ele está dizendo assim: ó, não é possível, não tenta porque não dá. É uma mensagem de fracasso. Mas quando você segue adiante e persevera, você também deixa uma mensagem para a próxima geração. Você diz: vem que é possível, amado. É possível sim, porque o Senhor fez na nossa vida. Foi o salmista que disse que o Senhor, o Senhor é bom. O salmista diz que o Senhor é bom e declara assim: os nossos pais confiaram em Ti e jamais foram envergonhados. Sabe que um filho poder dizer no futuro assim, ó: os nossos pais confiaram em Ti e jamais foram envergonhados. Eu posso também dizer esse testemunho, podemos dizer? Ó, nós temos 40 anos caminhando. Jesus entrou. Quando nós começamos a exercitar a obediência da fé, a gente começou a colher também. Porque não é só tribulação, não tem só angústia, tem muita bênção. Tem muita bênção. Mas nós podemos dizer assim: irmãos, olha, até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Outro dia a gente conversava sobre isso, né, Denise? Eu dizia assim: Denise,
Conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina. Diz assim, Galileu, a gente troca às vezes, por isso eu digo, amor, se nós buscássemos agora um motivo para reclamar do Senhor, um único motivo, nós não encontraríamos, porque não existe. O Senhor tem sido fiel para conosco todos esses anos. Ele não decepciona. A gente morre, ele morre a gente. Ele diz não para a nossa vontade, mas a vontade dele é de verdade boa, é de verdade agradável, e ela é perfeita. Quando a gente olha o fruto, que a gente já consegue ver fruto, a gente diz assim, puxa, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Hoje você diz não para você, como o Dedê falou no início. Você nega a tua vontade hoje, seja lá qual for, e diz sim para a vontade de Deus. E eu estou dizendo, é mais do que uma profecia, o que eu estou te falando é tão certo como o ar que você respira. Amanhã você colhe o fruto dessa obediência. Eu sei que ninguém consegue obedecer a Deus na força, que é outra verdade. O nosso sacrifício perto do sacrifício de Jesus é nada. Amém ou não? Escrevi isso hoje, é nada. Não dá para comparar. Mas também eu tenho que dizer que ninguém sacrifica sem a graça. Nós precisamos da graça desesperadamente. Precisamos nos humilhar e dizer, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Eu quero a tua vontade. Amém? Eu acho que era isso que estava. Está em paz? Era isso que a gente queria repartir com você. A gente queria animar a tua fé. Mas não só animar, corrigir tua fé também. Porque tem gente que está com a fé equivocada, que olha para Jesus e acha que Jesus é o gênio da lâmpada, é o remédio. Talvez o teu pragmatismo quer resultados logo, também imediatismo, mas Deus não é assim. Deus nos ensina no caminho. Amém? Olha para a tua aliança, seja lá uma aliança com tua esposa, uma aliança de repente, sei lá, de repente você tem uma sociedade com um irmão, considera esses valores aí tudo que está empenhado. Amém? A igreja que você caminha, os compromissos que você tem no discipulado. Eu louvo a Deus por tê-los aqui hoje. Estou vendo que hoje tem mais do que domingo passado aqui presente. Para mim, de verdade, eu não sou muito assim, tem que estar cheio, não, mas é muito bom ver os irmãos. Você crê nisso que eu estou falando? É muito bom ver vocês. É assim, irmãos, a escolha de estarmos juntos aqui é nossa. A gente vem aqui para junto podermos cantar o Senhor, louvar o Senhor, erguer as mãos, amém? Adorar juntos, amém ou não? É bom ou não? É bom, não é? E também para a gente trocar, repartir palavra, edificar a tua fé. E é assim que eu quero terminar esse momento. Não sei se o Dedê quer deixar alguma coisa para vocês. Não? Então vamos orar por eles? Podemos orar por vocês? Podemos ou não? A nossa oração é essa, para que você conheça o Senhor e se entregue a Ele plenamente para fazer a vontade dEle. Amém? Não tenha medo de recomeçar. Você quer ficar de pé um pouquinho? Solta teu diafragma um pouco, que está desfocado. Deus salva qualquer relacionamento, se as pessoas envolvidas obedecerem sua fé. Você crê nisso ou não? Crê ou não? Eu não sei se tem alguém aí com a sua esposinha do lado. Gostaria que você pegasse a mãozinha da tua esposinha, se estiver perto de você, senão tu fica ligado aí. De repente você tem um amigo, uma pessoa importante para você, que você acha que está fragilizado a relação. Você acha que a carne prevaleceu de alguma forma nessa relação, e você quer
que Deus restaure. Tem uma música do Flecha que eu gosto muito demais. Diz que, se vocês tocam ela, eu sei que toca, tem uma galerinha que toca. Essa música se chama Levantar, embora todo mundo chama de Recomeçar. Recomeçar, não, o nome dessa música é Levantar. Isaías disse: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está o quê? Nascendo, brotando na tua vida. Eu te convido, em nome de Jesus, a render a tua vontade a Deus e dizer: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu te convido a receber Jesus como dono da tua vida e Senhor da tua alma e do teu casamento. Eu te convido a chamar Jesus para dentro da tua casa, do teu relacionamento, da tua família, e dizer: Senhor, reina. Fala com Ele: reina, Senhor. E eu te convido a recomeçar. Nós somos, olha para cá, para nós, esse casalzinho bonitinho. 40 anos da nossa história tem muitos recomeços. Sabe que é muitos? Quando eu digo assim para os irmãos: irmãos, Deus é um Deus de recomeço, eu penso na gente. O nosso casamento é uma prova de que a gente pode recomeçar. Nós já saímos, como a lenda lá da Fênix, das cinzas mais do que uma vez. Nós saímos das cinzas mais do que uma vez, porque o nosso Deus é poderoso para fazer o novo dele. Quando a gente pensou, em muitos momentos acabou, não dá, Deus entrou mais uma vez e disse: faz o que eu quero, tu vai ver esse negócio mudar. Amém? A graça do Senhor tem nos sustentado. Você diz amém ou não? Você pode recomeçar hoje. Não desista. Não saia ainda da tua posição. Confia no Senhor, que Ele vai restaurar. Ele já está restaurando. Ele já está restaurando. Te deixei, onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti experimentar em tua voz caminhar.